Perguntar como é que foi para ti esse período pandêmico, né? O não ter os encontros e alguns reencontros. Sei, por exemplo, que a Titi teve filho durante a pandemia, e tu até demorou para conhecer teu sobrinho. Demorei, Como exatamente. foi esse processo, assim, na tua vida? Olha, eu acho que eu ainda estou elaborando esse processo, assim como muita gente, né? Às vezes eu fico lembrando daqueles dias. Sabe aquele dia que a gente acordava, a gente não sabia se era segunda-feira, domingo, quarta-feira. Era só uma coisa meio ininterrupta de uma função para quem tem filho, uma função na casa, né? Uma faxina que não parava mais, um feijão rodando na panela, a criança desesperada e a gente ligando as telas para tentar conseguir fazer um home office. Um negócio meio desesperador, né? É engraçado como foi bem ruim aquele período, mas hoje, vendo com a distância, eu vi que talvez tenha sido mais traumático do que a gente imagina, né? A gente vive ainda a reverberação disso, né? Tanto é que, bom, também a pandemia não acabou, né? Eu, por exemplo, agora eu que fiquei alecrim dourado, né, durante tanto Nós duas. tempo, agora me vi tendo que não fazer o último fim de semana do espetáculo, nossa, da minha vida, que foi o Brilho Eterno, assim, eu fiquei arrasada de não conseguir estar lá, porque eu positivei, já positivei meio no final, assim, não sabendo muito que tava, enfim, aí vi que tava com o tal do Covid. Então, assim, a gente segue vivendo isso e eu acho que a gente tem que ter muita empatia com a gente mesmo, sabe? E com os outros. A gente tem que ter muito carinho e acolhimento, porque além desse negócio dar uma bagunçada na nossa cabeça, por si só, o próprio vírus, tudo que a gente vem vivendo nos últimos tempos, não só da pandemia, né, mas na situação do Brasil, tudo, é tudo muito pesado. Então, acho que a gente às vezes tem que parar, respirar e ter muita empatia um com o outro, sabe? Saber que a gente está enfrentando realmente uma provação psicológica, né, há Uma bastante tempo. readaptação, né? Eu acho que a gente está falando aqui de Isso. reencontros, mas eu fico pensando como foi para ti depois de voltar para o teatro, voltar aos ensaios, a conviver com pessoas, a estar na frente de uma plateia. Deu um pouco de medo no começo? Ai, foi estranho, de uma certa forma, porque a gente perde o costume, né? Parece que tem alguma coisa errada quando a gente está numa multidão, assim. Mas ao mesmo tempo foi tão gratificante, tão emocionante, eu te juro. Às vezes eu chegava, assim, exausta, né? Porque eu gravei série, gravei o Batman junto com o teatro. Aí eu chegava no teatro, assim, exausta, cuidando do Tintim, marido morando em outra cidade. Mas eu chegava e me energizava tanto com a presença das pessoas que ali eu tive a certeza absoluta que a gente é um bicho que precisa dos outros. Não adianta, a gente não consegue realmente ficar só com essa tela aqui. A gente precisa desse contato, é alguma coisa que está além da nossa percepção, o quanto a gente precisa estar fisicamente presente. Então, para mim, foi muito emocionante estar no teatro, sabe? Ver que as pessoas estavam assim também vivendo aquela experiência, muita gente voltando ao teatro pela primeira vez. Eu vi as pessoas chorando já no início da peça, sabe? Nem tinha começado Só lá de no estar naquele aquecimento, tu já. ambiente, né? Exato, só de estar compartilhando uma experiência catártica coletivamente. A gente foi feito para isso, né? A gente somos seres ritualísticos, a gente gosta de rituais coletivos, né? É uma sensação de vida mesmo indo em frente, né? Mas Sim. durante a pandemia tu tentou fazer, eu lembro assim das nossas conversas, e tu tentou, né? Tu fez lives, gravou Verônica durante a pandemia ou foi antes, né? Gravei Verônica, segunda Gravou a segunda temporada, temporada durante a durante a pandemia. pandemia. Eu E, lembro e que teve foi uma uma experiência época que tu fez várias louca. lives, tu voltou a estudar, né? Então, assim, parada na pandemia tu não ficou também, né? A louca, né? Olha, amiga, eu vou te falar que eu me dei conta que desde 2018 eu não parei, eu acho que não para não parar para pensar muito, entendeu? Acho que parou para pensar da tilt, então eu fui botando uma coisa atrás da outra. Então, assim, eu voltei a estudar, eu voltei a fazer uma pós. Eu gravei Verônica durante a pandemia, que foi um super desafio, porque foi muito estranho estar naquele set com tanta gente que eu gosto e que eu compartilhei aquela primeira temporada, mas todo mundo de máscara, eu sem saber muito a expressão das pessoas. É um super desafio, assim, ter feito Verônica na segunda temporada, na pandemia. E aí, imediatamente, já emendei no teatro. Aí eu lembro que o Tintim pegou o Covid. Olha que louco, durante os ensaios eu não peguei daquela vez lá. O que faz esse vírus ser muito louco mesmo, a gente não sabe quando é que vai Muito. pegar ou não. E, e é isso, ó, já esqueci, porque eu tô sequelada. Não,
Não, eu tava falando disso, que tu fez muita coisa. Apesar de a gente achar que a gente ficou parado esses 2 anos, inclusive a Fabi deu todo o texto de tudo que a gente fez em Universo, a gente se forçou a encontrar maneiras de continuar vivendo, porque foi imposto, né? E reencontros, né? Tu falou muito bem, assim, da gente ter se reencontrado muito, né? Agora na pandemia. Gente, tem uma luz aqui muito estranha. Reencontrado muito na pandemia e nosso reencontro, né, amiga, é muito emocionante também. A gente vem lá de Porto Alegre, as duas, né? Quando que a gente ia pensar que a gente ia estar aqui, né, compartilhando esse momento? O reencontro com a parte profissional também depois da maternidade, né? Eu acho que vocês terem trazido esse assunto aqui é muito legal também, porque vários momentos da vida a gente acha que não vai rolar mais, né? Por exemplo, a maternidade é uma coisa que nos atravessa de tal forma que por algum momento eu cheguei a pensar, será que eu vou conseguir retomar minha carreira? Me veio isso, assim. Só que pra mim a minha carreira ela retomou muito mais forte do que antes. Parece que deu um gás, assim. A maternidade me deu um as gás. prioridades, né, Tainá? Eu lembro muito quando eu estava grávida da gente ter essa conversa, que tu falou que acho que o Tintin e a Bia tem 2 ou 3 anos de diferença, né? Minha filha tem 4, o Tintin fez 6, né? Sim, Tintin fez 6. Então, eles têm 2 anos de diferença. E eu lembro de quando eu estava grávida, o Tintin estava com 2, e tu estava falando, olha, é uma loucura, mas a gente volta e volta melhor. Mas foi um processo de muita reflexão para ti, de fazer escolhas de papéis diferentes, de se pensar diferente para o que vale a pena sair de casa, deixar o meu filho, o que eu quero deixar do meu trabalho. E também não só isso, né? E quem eu sou para além da maternidade, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pensa muito também. É legal, a gente ama os nossos filhos, mas tem toda uma outra vida que a gente também tem, né? Total. Antes da maternidade, eu encarava minha profissão indo muito no fluxo das coisas. As coisas iam acontecendo, eu não parava muito para refletir, assim. Eu tinha um contrato longo e me ofereciam os papéis, eu ia lá e fazia os papéis da melhor forma que eu pensava. Mas foi depois do Tintin que eu entendi o quanto era importante para mim ser atriz, muito além de simplesmente executar um trabalho que eu gostava. E que eu queria falar sobre temas pertinentes com a minha arte ou com a minha profissão. E aí foi aí que eu decidi sair do conforto de um contrato longo, eu que decidi sair, e partir para desbravar novos horizontes onde eu pudesse fazer mais escolhas. Porque foi o que você falou, assim, quando a gente tem filho, o nosso tempo fora de casa precisa valer muito a pena. Precisa ter muita qualidade esse tempo que a gente não tá com os nossos filhos, que é muito importante. Então, assim, eu não queria estar à toa mais. Eu queria que tudo que eu fizesse a partir dali fosse muito relevante para mim e para as outras pessoas, né, se possível. E aí foi aí que eu saí, e aí surgiu a oportunidade de Verônica e todas essas oportunidades que tem rolado agora, que eu acho que para mim é muito estranho, mas eu me sinto quase como... Eu já tenho 15 anos de carreira, muita coisa aconteceu nesse tempo, mas eu me sinto assim... quase que começando um novo ciclo profissional, muito mais importante agora do que antes. Que legal. É bom, né? Isso é tipo um reencontro contigo mesmo, mas renovado, né? Assim, sempre um novo desafio. Eu acho que isso é muito importante.